Beleza, galera ligada aqui no Acorda Vascaíno, nessa manhã de quarta-feira, um dia após a derrota do Vasco, mais uma vergonha que fez esse time do Vasco em ser praticamente não, está eliminado da Copa Sul-Americana, tomando de 4-0 do Independente Del Valle lá em Quito. A gente pede para você fazer o seguinte, se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like nesse vídeo que é importante e compartilhar para chegar a outros vascaínos. Quero também tentar manter aqui uma ética e também uma linha de pensamento, até porque a gente pode estar gritando, xingando, enfim, fazendo várias críticas e tem que ser feitas mesmo. O que eu quero bater um papo aqui é com o torcedor do Vasco. E olha, você tem todo o direito, se que você, por exemplo, não quiser ir ao jogo sábado contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro às 5h30 da tarde em São Januário. Todo o direito. Se você quer cancelar o seu sócio-torcedor, você tem todo o direito. Mas eu aqui, numa espécie de influenciador, vamos dizer assim, que é a palavra da moda, eu digo, torcedor, que você tem que estar em São Januário no sábado. E olha, tem que estar, mas olha, com pensamento apenas num: criticar os jogadores, reclamar e exigir da direção do Vasco e muito. Você tem que fazer o seu papel de torcedor. Lógico que eu entendo que a festa ali no entorno de São Januário é legal, sambarreira, rapaziada ali, mas olha, sábado não tem clima para isso. A torcida precisa estar em São Januário, fazer o seu papel e olha, reclamar, criticar, exigir, fazer todo tipo de cobrança possível estar em São Januário no sábado. Quer fazer público zero? Eu apoio na terça-feira. Na terça-feira nem vai nesse jogo. O Vasco já está eliminado da Sul-Americana. Ah, mas tudo pode acontecer. Futebol, esquece. O Vasco na Sul-Americana está eliminado. Se acontecer aqui, eu venho de peruca, eu sei lá o que eu faço aqui. O Vasco não vai se classificar na Copa Sul-Americana. Esquece isso. Esse time aí, com esse time, com essa vontade de jogar, esquece, gente, não vai se classificar. Então esquece Sul-Americana. Vamos pensar no Campeonato Brasileiro, que é a nossa missão sábado contra o Grêmio. E eu quero bater um papo, além de vocês que estão aqui, pedindo para você, lógico, pedir o like aqui da rapaziada, mas também falar um pouco da direção do Vasco. Essa atual diretoria do Vasco, porque é o seguinte, muitos vão falar o seguinte: ah, mas vocês não reclamavam das anteriores. Porra, imagina se a gente reclamasse, hein? Como a gente já reclamou e vários ela aqui. Mas o seguinte, cara, tá chegando o momento que o torcedor do Vasco perdeu completamente a paciência, porque o torcedor do Vasco está sendo forjado há muitos anos em tragédias, em vergonhas, em derrotas, e o torcedor do Vasco está muito machucado. Essa atual diretoria parece que não, por exemplo, não foi lá em Itu para ver a batalha de Itu para o Vasco subir da Série B para a Série A em 2022. Essa atual diretoria aí, ninguém foi lá em Itu, como eu fui, como vários torcedores do Vasco foram. Então esquece isso, cara, que esses caras estão achando o seguinte: não, mas tem que ter tranquilidade, o que aconteceu no passado está prejudicando a gente agora. Pô, vocês já estão há 2 anos já no comando, gente. Já estão há 2 anos. Por que não vão fazer nada? E depois de uma derrota como essa, nada vai acontecer, ninguém vai ser demitido, ninguém vai ser afastado. É o mesmo time que tomou de 4-1 do Porto Cabedelo, é o mesmo time que tomou a virada do Vitória com um jogador a mais e tomou a vitória. Ontem o Vasco jogando com um jogador a menos tomou de 4 do Independente Del Valle. O Vasco não, com um jogador a mais, tomou a virada do Vitória. Porra, e o Fernando Diniz? Vamos falar um pouquinho também do treinador. Logicamente que não depende tudo dele aqui, mas pô, algumas escolhas do Fernando Diniz também chamam muita atenção. No jogo contra o Botafogo já tinha feito várias cagadas. Ontem, então, pô, ah, mas o Verratti, não sei o que, depois na coletiva de imprensa, uma coletiva de imprensa pra mim trágica. Porque ele dizer que não, porque o Verratti entende mais da tática do que o GB. Porra, Fernando Diniz, não mete essa, né, cara? O GB era muito mais jovem, cara. A sua tática já desmanchou depois da expulsão do Piton, que foi ridícula, inclusive, também, né? Ridícula a atuação e a expulsão do Piton. Começa também a pensar na possibilidade de ser barrado também. Tem o Leandrinho voltando aí, o Vitor Luiz ontem, defensivamente, pelo menos, tentou ajudar o máximo que podia ali, mas também a tragédia também dos dois zagueiros do Vasco, João Vitor e Lucas Freitas, meu Deus do céu, depois entra o Maurício Lemos e também faz mais besteiras ainda. Eu começo a contestar essa questão de todas as pessoas falam o seguinte: o Vasco tem um time bom, não tem um elenco. Não, o Vasco não tem um time bom, cara. O Vasco não tem um time bom. É só ver as vitórias que o Vasco tem nesse Campeonato Brasileiro. São 4.
Vitórias contra o Sport, lá embaixo, Fortaleza lá embaixo, São Paulo lá embaixo e Santos lá embaixo. São todos times que estão na parte de baixo da tabela. O Vasco em times médio e time acima não vence de ninguém. Tá na hora de fazer uma reviravolta. Tá na hora do torcedor ir protestar e protestar com razão dessa diretoria. E tá na hora do diretoria se mexer. Tá na hora de vir a público dar a cara. Porque aconteceu em Natal, por exemplo, no amistoso que seria realizado no sábado, o torcedor de Natal, o Rio, estava muito disposto a fazer uma grande festa. E olha, torcedor Rio, eu amo muito vocês com todo o coração do mundo, mas na boa, vamos parar com essa história também de fazer festa para os jogadores do Vasco que chegam. Eu sei que vocês ficam muito tempo sem ver o Vasco, eu entendo isso muito, cara. Eu entendo pra cacete, eu faço uma luta danada pra vocês aqui, mas esses jogadores atuais não merecem festa, cara. Você, por exemplo, o Vasco vai jogar lá em Fortaleza, a galera de Recife que tem muito torcedor do Vasco, não vai não, cara. Não faz mais festa para esses jogadores não. Muito pelo contrário, se você for, faça protesto, reclame da diretoria, reclame dos jogadores. Tá na hora do torcedor do Vasco voltar a entender que o Vasco é um gigante. O Vasco precisa entender que derrota como a que aconteceu ontem não podem ser normalizadas. Não podem ser normalizadas. Vamos começar a pensar um pouco maior, reclamar bastante. Por exemplo, já começa no jogo de sábado, o torcedor do Vasco tem que encher São Januário e do começo ao final fazer críticas contundentes, cobrar, fazer cobrança. O jogador do Vasco não está correndo, começa a fazer a cobrança também, em cima do diretor, em cima do jogador, em cima do técnico também. O torcedor do Vasco tem que entender que esse Vasco é gigante, cara. Vamos parar de normalizar derrotas, gente. E derrotas vergonhosas como a de ontem. Ah, mas já aconteceu um 5-0 pro Avaí lá não sei quanto. Esquece isso, gente. Vamos pensar no atual elenco do Vasco. Olha quantas derrotas esses caras têm esse ano. Olha quantas vitórias, cara. Com que vitórias que o Vasco tem, cara? Tá muito feio, cara. Tá muito trágico. E a diretoria do Vasco não vem a público. Cadê o presidente do Vasco? Porque ele é presidente do Vasco e também da Vasco da Gama SAF. Cadê o CEO para falar que ia contratar até antes da volta dos jogadores e não contratou praticamente ninguém? Tem aí o Thiago Mendes, que pode ser relacionado para o jogo de sábado, mas ainda tem uma questão física. Tá feio, cara. Tá feio demais. Eu entendo. Ah, mas não tem dinheiro. Cara, não tem dinheiro, mas tem jogadores contratados praticamente aí só pelas luvas, pelo salário. E o Vasco não pode contratar jogadores assim. Por quê? Porque não tem criatividade, porque não tem gente para poder qualificar esses jogadores, tem que contratar apenas alguns jogadores que estão ligados a um ou outro empresário. Pô, calma aí, gente. O Vasco está virando uma bagunça. O presidente Pedrinho, antes de ser eleito presidente do Vasco, falou numa entrevista no Flow Sport, disse o seguinte: no Vasco não vai ter sacanagem. Eu vou tentar trazer os melhores profissionais para todas as vagas. O Vasco tem os melhores? O diretor técnico do Vasco não seria diretor técnico em nenhum time da Série A, da Série B e quiçá de Série C. Então por que ele é o diretor técnico do Vasco hoje, se ele não é o melhor? E está muito longe disso. Então, presidente Pedrinho, venha público, converse com o torcedor. Você não dá uma coletiva de imprensa desde novembro. Novembro do ano passado. Já estamos no mês 7, cara. Tá na hora de se mexer, presidente. Tá na hora de se mexer futebol do Vasco. A situação está começando a ficar grave. São 13 jogos no Campeonato Brasileiro, tem muitos jogos para serem feitos, mas o Vasco precisa pontuar. Até porque tem 13 jogos e 13 pontos. Se o Vasco manter essa média, chega a 38 pontos e estará rebaixado para a Série B. E aí, presidente Pedrinho, todo mundo que está junto contigo, ninguém vai ser lembrado quando o Vasco ser rebaixado. Ninguém vai ser lembrado. Apenas você. Apenas a sua gestão. Então, abra o olho. Comece a correr atrás. Comece a trabalhar de maneira focada no futebol. Tem muita coisa acontecendo, CT, o próprio estádio, questão de recuperação judicial, até mesmo a questão do investidor, que eu acho que também já deveria ter sido agilizada há muito tempo, que eu acho que o Vasco só tem saída hoje tendo um novo investidor, mas olha, como diz o Cerdeira, é emergência. Emergência a gente trata com situações acima do que a gente pode. É levar num melhor hospital, é tentar o melhor médico para a gente poder sair da emergência. E o Vasco está nesse sentido. Precisa contratar urgente e, olha, analisar melhor esse elenco do Vasco. Não há zagueiros hoje confiáveis. O único que eu gosto é o Luiz Gustavo, que é um jovem da base. O Vasco, os outros, então, o Vasco no passado, eu disse ontem no pós-jogo, o Vasco tinha o Maicon e o Léo Pelé, ambos muito criticados e com razão. Aí o Vasco, para tirar esses dois zagueiros,
negocie, empreste os dois, e aí vai ao mercado buscar zagueiros piores do que esse. Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Maurício Lemos, nenhum dos três aqui chegam aos pés do Maicon, por exemplo, que o Maicon fez no Vasco. E estão no mesmo nível do que fez o Léo Pelé no Vasco também. Então, pô, diretoria, tá na hora de se mexer, tá na hora de contratar e contratar jogador. O que aconteceu em 2023, quando o Vasco estava já praticamente rebaixado, e eu disse também num pós-jogo contra o Botafogo que o Vasco já estava rebaixado, a diretoria se mexeu e trouxe Payet, Medel, Verrete, Paulinho, até jogadores meio contestados como Rossi, Praxedes e Maicon, e vieram e ajudaram bastante. Então tá na hora, ó, de correr e trabalhar. E torcedor, mais uma vez, vá a São Januário sábado, faça o seu protesto, faça a sua crítica, faça a sua cobrança. Ah, mas vamos apoiar o time. Não. Faça a sua cobrança. Se você estiver lá cobrando o tempo inteiro, vai ser um motivo de gás e motivação para os jogadores. Porque não dá para, por exemplo, tomar de 4-0 do Independente Del Valle de uma maneira tão passiva como foi ontem. Podia ser 6, 7, 8. Então tá na hora da gente também fazer a nossa parte. Grande abraço para vocês, peço para vocês se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like nesse vídeo e daqui a pouco tem Bom Dia Gigante ao vivo aqui no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, valeu, fui!